Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. A paz em Cristo a todos. Estamos agradecidos a Deus por essa oportunidade, gratos ao nosso Senhor por mais um dia em sua presença. Também agradecendo ao nosso pastor presidente, o pastor Roberto José dos Santos Lucena, pela confiança, o nosso querido pastor Zé Carlos, superintendente da campanha evangelizadora, e todos que cooperam junto com ele ao seu lado na superintendência. Deus é bom, irmãos. Bom estarmos em sua presença. Bom estarmos aos pés de Cristo. Não existe melhor lugar. Não existe melhor lugar. Fiquemos de pé, meus amados irmãos. Mateus, capítulo de número 4, a partir do verso 17. Texto que Deus colocou em nosso coração para meditarmos um pouco nesta tarde. Mateus, capítulo 4, a partir do verso 17. Iremos ler até o verso de número 22. Bendito seja o nome santo de Jesus. Verifica se ao teu lado se tem alguém sem Bíblia. Se tiver, compartilhe a sua Bíblia com seu irmão ou com sua irmã. Diz assim a palavra de Deus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco junto com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Amém? Podem sentar, irmãos. Com indômito valor. Muito bem. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Rogo a todos as orações em nosso benefício, para que Deus assim nos use por sua graça e pelo seu Espírito. Os irmãos sabem que nada provém de nós, se não for pela graça de Deus, pela ação do seu Espírito Santo. Eu, quando fui comunicado acerca desse trabalho, da minha cooperação nesse congresso tão abençoado, onde Deus tem se feito presente, Deus já colocava uma palavra ao meu coração, e orei a Deus, pedindo direção a Ele, e peço a todos, como disse no início, que oreis por nós. Meus amados irmãos, o texto que lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 17 ao 22, fala sobre Jesus na Galileia e os primeiros discípulos, onde Jesus convocava e começou a iniciar ali o seu ministério, convocando e chamando os discípulos.
Eu, nesta tarde, nesse tempo que me foi proposto, eu gostaria de falar sobre um dos personagens mais contraditórios da história do cristianismo. Queria falar de Pedro. Pedro, eu lendo e fazendo uma pesquisa na sua biografia à luz da Bíblia, percebi que era um homem totalmente oscilante. Ele, no momento, estava no mais alto pico da coragem, em outro momento estava nas profundezas da covardia. Em um momento, o mais corajoso, em outro momento, o mais covarde. Com a mesma velocidade que avançava na sua devoção à fé, ele dava uma marcha ré e tropeçava nas suas próprias palavras. Um homem paradoxal, ilógico, contraditório. Eu comecei a analisar a biografia de Pedro e confesso aos irmãos, eu já tinha lido várias vezes passagens, textos, mas durante essas 2 últimas semanas me aprofundei mais em Pedro e percebi o quanto Pedro se parece comigo e com você. Pedro, ele é o meu e o teu retrato. Pedro, ele é o nosso raio-x. A minha, a sua tomografia. Pedro é o nosso emblema. Todos nós temos um pouco de Pedro dentro da gente. Todos nós temos o DNA de Pedro. Esse ser humano contraditório, ilógico, controvérsio, paradoxal, e às vezes está com a fé lá no alto, com a fé lá em cima, e de repente, em um instante, está com a fé lá embaixo. Oscilamos, como Pedro, também entre essa devoção e covardia. Como Pedro, a gente promete às vezes a Deus uma fé inabalável, fiel, e depois a gente se revela de forma vergonhosa, como covardes. Revelamos às vezes como Pedro uma fé robusta, sólida, para em seguida começarmos a afundar no mar da incredulidade. Esse é Pedro. Esse é eu e você. Esses somos nós. Temos um pouco de Pedro. Isso é o que somos. E quem é esse Pedro a quem Jesus o chamou? Pedro era filho de Jonas, irmão de André. Nasceu em Betsaida, uma cidade bucólica, inexpressível, pacata, às margens da Galileia. Por isso Pedro era galileu, como todos os discípulos. Pedro era rude. Veja o quanto ele se parece conosco. Pedro era simples, era iletrado, de uma personalidade forte. Pedro era arredio, Pedro era sanguíneo, Pedro era casado. E é notório já no início da sua chamada, a sua vocação para a liderança. E com o passar do tempo, isso veio se consolidar na vida de Pedro. Pedro se tornou líder dos discípulos, líder dos apóstolos e líder da igreja em Jerusalém. Ele morava em Cafarnaum, e Cafarnaum era o quartel-general de Cristo, onde Cristo ali iniciou seu ministério. Pedro vivia da pesca, era pescador, e exercia a sua atividade junto com seu irmão André e com seus amigos Tiago e João, filhos de Zebedeu. Como eu disse, ele ocupou de forma natural a liderança do grupo e, por consequência, a liderança dos
apóstolos. Pedro, ele foi chamado por Cristo. Pedro foi o homem que abriu as portas do Evangelho para os judeus e para os gentios. Pedro levou a Cristo 3.000 pessoas logo após o advento do Pentecostes. Foi o primeiro pregador da igreja. Pedro foi uma pedra bruta, esmerilada, trabalhada e moldada pelo Espírito Santo de Deus. De um homem violento, rude, tornou-se manso. De um homem afoito, precipitado, arrogante, tornou-se ponderado e dirigido por Deus. De um homem nitroglicerina, dinamite, virou um homem controlado e paciente que agia pela vontade do Espírito Santo de Deus. Veja o quanto ele se parece comigo e contigo, Pedro. Por baixo desta carne, desta epiderme, desse conjunto de músculos, tecidos e ossos e órgãos, tem o coração de Pedro batendo. Tem ou não tem? Você pode perguntar para o seu irmão, tem Pedro aí dentro do seu coração? Aleluia. Pedro não conseguia passar minutos orando. Jesus chamou ele no Getsêmani para vigiar orando. Ele não conseguia, mas após a sua transformação, o texto em Atos afirmam que era um homem constante, que vivia em constante oração pelo mover do Espírito Santo de Deus. Esse é Pedro. E que lições podemos aprender com esse homem, com a sua vida? Como é que ele pode ser o meu pedagogo? O que é que eu posso aprender com Pedro? Tantas coisas, irmãos. O tempo não dá. O tempo é curto. Mas trouxe aqui, queremos citar alguns momentos de Pedro narrado nas Escrituras, que vai trazer lição para mim e para a sua vida. Primeiro ponto. Pedro, um homem chamado por Jesus. Pedro, um homem chamado por Cristo. Pedro Galileu nasceu em uma terra que vivia em escuridão. A Galileia era uma cidade, uma região que tinha uma influência muito forte dos povos gentios. Era chamada naquela época da Galileia dos gentios, os povos não judeus. Vivia em trevas e escuridão, de uma cultura extremamente miscigenada e sincrética. E existia ali, naquela região, muitas crendices, muitas crenças estranhas, contrárias à fé judaica. E é interessante, meus amados irmãos, frisar, antes de tratarmos alguns pontos de Pedro, e é algo fundamental para você compreender como Deus age. Antes de Pedro ser levado a Cristo pelo seu irmão André, está lá em João capítulo 1, verso 41 e 42, ele vivia uma vida normal, como um galileu, como um pescador. Percebam que quem levou, e abra a sua Bíblia lá em João capítulo 1, verso 41 e 42, quem levou Pedro a Cristo foi André, o seu irmão. Repita comigo, André, o seu irmão. Não tem como falar de Pedro se não falar de André. E antes de André também tem um personagem fundamental nessa história. Quem era André? Irmão de Pedro. Vejam que André era pacato, reflexivo. André nunca esteve sob as luzes dos holofotes. Não sentava nas primeiras fileiras, não era escalado nas primeiras escalas ali dos discípulos, nunca ocupou um lugar na ótica humana de destaque. Só temos menção de André
em 4 textos na Bíblia: Marcos 13, 3, João 6 e 8, João 12, 22, e uma só em Atos, Atos 1, verso 13. Foi André, meus amados irmãos, irmão de Pedro, que levou aquele menino naquele grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, aquela criança que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Quem levou? André. André era um dos discípulos de João Batista. E João Batista, vejam como é interessante a gente entender. Somos frutos daqueles que vieram antes de nós. Olha para mim aqui. Somos frutos daqueles que vieram antes de nós. Percebam que foi André que trouxe Pedro para Jesus. E quem foi que apresentou Jesus a André? João Batista. E é interessante que quando os discípulos foram, André foi indagar a João Batista, João falou assim: olha, André, esse é Jesus, é o Messias, segue ele. Vai. E a Bíblia diz que André, um dos discípulos de João Batista, seguiu Jesus. O que me chama a atenção, meus amados irmãos, nessa passagem, é que João Batista não fazia discípulos para si. O que eu quero dizer para todos que estão aqui, aqueles que estão em casa: nós temos que conduzir as pessoas para Cristo. Porque tem muitas pessoas que estão fazendo discípulos para si, em busca de fama, de prestígio, de seguidores, de likes. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus, ele faz e conduz as pessoas para Cristo. João Batista não fazia discípulo para si. Ele disse: vai, seguem. Este é o Messias, esse é o Cristo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Certa vez, João Batista, veja também quanto ele era contraditório, improvável, disse: olha, o que importa é que ele cresça e eu diminua. Meus amados irmãos, Jesus, ele assinou o currículo de João Batista. Não tem como não falar de Pedro se não voltarmos atrás um pouco, de não falarmos de João Batista e de André. Você imagina alguém pegar o meu currículo e o seu currículo e passar por uma avaliação e dizer assim: está aprovado. Jesus aprovou o currículo de João Batista. E ele disse, meus amados irmãos, lá em Lucas, no capítulo 7, verso 28, Jesus disse: eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher, não há nenhum ser humano maior do que João Batista. Todavia, vejam só, o menor no meu reino é maior do que ele. Por quê? Porque João Batista era servo. João Batista era servo. João Batista era servo. João Batista era servo. E simplesmente servo. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta tarde, neste dia, passa os seus olhos avaliando como está a tua vida e a minha vida, e diga assim: rapaz, esse aí é meu servo, é minha serva, é meu servo, é minha serva. Aleluia. Glória a Deus. No verso 40, meus amados irmãos, a ordem foi dada por João Batista e André obedeceu. Vejam que interessante. O texto diz lá em João, no capítulo 1, verso 40, que a ordem foi dada por João Batista e André obedeceu. E o que isso traz para mim
de lição, meus amados irmãos. Escute, eu comecei a pensar sobre isso e me veio uma frase, eu vou dizer para você agora. Quem menos dão trabalho na obra são os que mais obedecem a Deus e a sua palavra. Quem menos dá trabalho na obra de Deus são aqueles que mais obedecem a Deus e a sua palavra. Vou repetir, quem menos dá trabalho na obra são aqueles que obedecem a Deus e a sua palavra. Vou repetir para você, para Jesus carimbar no meu e no teu coração. Quem menos dão trabalho na obra de Deus são aqueles que mais obedecem a Deus e a sua palavra. Tarabaixo e cantarabácia. Glória a Deus. André ouviu a voz e obedeceu, seguiu Jesus. E o texto diz, ele seguiu Jesus. Naquele momento, ele seguiu. Mas percebe, meus amados irmãos, lá no verso 40 diz, seguiu Jesus, André seguiu Jesus, e depois achou primeiro seu irmão Simão Pedro. Ei, André não perdeu tempo. Ele ouviu a ordem de João Batista e seguiu Jesus. Quando ele chegou ali e percebeu o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Salvador, ele, peraí, eu vou chamar o meu irmão, eu vou anunciar esse Cristo para ele. Glória a Deus. André procura ganhar almas. Olha para mim aqui, onde estão os André aqui, levante a mão. André procurava ganhar alma para Cristo. André, pode ser que você se identifique com ele ou conheça alguém como André, que levou Cristo. André, abnegado. André era aquele irmão disposto. Aquele componente da campanha evangelizadora. Aquela componente disposta, que está sempre pronto para tudo. Tem André, irmão, tem André na casa de Deus. Pronto para fazer a obra, resoluta, dedicado, proativo, não precisa nem mandar, já está fazendo, já está cooperando no reino de Deus. Proativo, sabe por quê? Porque o foco de André estava no reino. O foco de André estava em servir a Cristo. O verso 41 diz, no verso 40 ele seguiu, no verso 41 ele achou primeiro, o verso 41 diz, ele anunciou a Cristo, achamos o Messias, levou Pedro a Cristo. André é chamado da ponte do Salvador que levou o seu irmão Simão Pedro a Cristo. Será que temos sido eu e você ponte que levam as pessoas a Cristo? Ou temos sido pedra de tropeço? É uma tarde e um dia de aula, irmãos, de aprendermos através da palavra e pela ação do Espírito com as Escrituras Sagradas. Será que estamos sendo ponte como André foi, que conduziu o seu irmão a Jesus? Ou estamos sendo pedra de tropeço, de impedimento para que as pessoas cheguem a Cristo? Quantos aqui têm sido ponte? Levante a sua mão e glorifique a Deus, seja ponte. Que temos que conduzir as pessoas ao caminho, à verdade e à vida. Ele levou a Cristo. André sempre operoso, sempre cooperador. Aquilo que a gente chama do irmão trator de esteira. Quando você olha, está ali fazendo a obra. Quando você percebe, está ali evangelizando. Quando você percebe, está ali adorando a Deus, participando dos trabalhos. Conhece alguém assim? O trator de esteira? Não tem sol, não tem chuva, não está fazendo a obra. É o André. Glória a Deus. André sempre trabalhou nos bastidores. Seu irmão Pedro, diferente, começou a se destacar. Porém, André não. Mas escute, se não fosse André levar Pedro a Cristo, o que seria de Pedro? Veja o quanto ele é importante, irmãos. Ele jamais teve a projeção do seu irmão, mas isso não preocupava André.
Ele jamais teve o destaque do seu irmão, mas André não se importava com isso. O André tinha objetivo no seu coração, era só de servir. Pouco importa eu aparecer, pouco importa eu estar no primeiro lugar, pouco importa eu estar nos holofotes, o que importa é eu servir no reino de Deus. Ele servia com alegria. Ele não se preocupava com a projeção dos seus irmãos, com os demais. Aquilo não deixava ele enciumado. Aquilo não deixava ele com raiva. Não deixava André inseguro. Não. O maior privilégio, meu irmão e minha irmã, é levar as pessoas a Cristo. O maior privilégio de André era servir ao reino de Deus. Não é posição, olha para mim aqui, não é fama, não é prestígio, não é poder, não são os títulos. O maior privilégio do cristão é servir a Deus no seu reino, é servir a noiva de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você, escute a frase, e eu ouvi essa semana essa frase, eu estava conversando sobre Pedro com um amigo, e eu anotei isso. Você pode não ganhar milhares de vidas, mas pode ganhar um que pode ganhar milhares. Vou repetir, veja como, isso bate ao meu e ao teu coração. Você pode não ganhar milhares de almas, mas pode ganhar uma alma que pode ganhar milhares de almas. Deus trabalha assim, irmãos. Aleluia. Bendito seja o nome santo de Jesus. Às vezes você nem vê. A Bíblia diz, como uma semente que o semeador lança, vai embora, quando volta está ali o fruto. E é assim. Às vezes entregamos a literatura, falamos do amor de Jesus, no ponto de pregação, no relâmpago, nas ruas, nas praças, e a gente não vê aquela semente brotar. Mas faça a sua parte. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Ganha alma e a sua mão. Certamente iríamos reprová-los. Mas eu disse, volto a dizer, Jesus trabalha com o improvável. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 e 29 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. É o nosso Deus, o Deus do absurdo e do improvável. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Glória seja dada ao seu nome. Esse é o nosso Deus. Jesus não escolheu esses homens por aquilo que eles eram. Não. Ele escolheu por aquilo que eles iriam se tornar. E não eram por méritos humanos próprios, não. Não era um potencial humano. Eles seriam transformados por Jesus. Seriam capacitados pelo Espírito Santo de Deus. E Pedro era um desses improváveis. Um dos episódios mais marcantes, e se a gente pudesse dizer aqui, narrar, qual foi o momento mais importante da sua vida, certamente a maioria dizer o dia que a gente entregou a vida para Jesus. E esse dia ocorreu com Pedro lá, às margens do mar da Galileia. Estava ali Pedro, André, João e Tiago, que eram companheiros, que viviam de pesca. E o texto diz, lá em Lucas 5, verso 1, que eles tinham trabalhado a noite toda e não tinham obtido sucesso na pescaria. E eles estavam ali,
lá em Lucas diz, com mais detalhes, estavam na beira da praia, né? E alguns deles estavam consertando as redes. Eu já falei certa vez aqui, mas eu quero trazer à tona isso de novo. Percebam que o ofício do pescador é pescar. Pescar peixe. Mas percebam que eles foram pescar e não tiveram sucesso. E o texto diz ali que alguns estavam consertando as redes. Por que estavam consertando as redes? Porque existiam buracos. Buracos por onde os peixes passavam. Quem já trabalhou com pesca ou pescou sabe, se tiver um buraco na rede, os peixes vão embora. A evasão de peixes será grande. E eu já falei certa vez aqui, quero pelo Espírito tratar disso de novo. Nós, biblicamente, fomos chamados para seguir a Cristo, para sermos o quê? Pescadores de homens. Onde estão aqui os pescadores? Mas tem momentos na minha vida e na sua vida que a gente tem que parar um pouco, esticar as nossas redes para consertar os buracos. Avariar, porque às vezes a gente não está tendo êxito na pescaria. Os peixes estão fugindo, se evadindo, não está tendo sucesso, né? Êxito. Que nesta tarde o Espírito Santo, Deus nos ajude a esticarmos as nossas redes, olhar para nós mesmos e dizer, onde é que está a falha, onde é que está o erro, o que é que eu posso aqui consertar? Será que eu estou orando pouco? Será que eu estou lendo pouco a Bíblia, meditando para trazer uma palavra cheia da ousadia, cheia do poder de Deus? Se estiver orando pouco, meditando pouco, está ali o buraco. Será que eu estou jejuando, me consagrando o suficiente? Se não tiver, a rede está com o buraco. E os peixes estão indo embora. Mas o Espírito Santo de Deus nessa tarde nos convoca e nos chama a pararmos e consertar as nossas redes. Você está disposto para isso? Consertar as nossas redes. E só quem pode fazer é você mesmo, é algo individual. Analisa, para, observa, olha para você e diz, Senhor, eu posso melhorar mais. Eu posso me dedicar mais à oração, buscar mais na palavra, me consagrar mais, porque as almas estão aí, grande é o mar, muitos são os peixes, e eu e você somos pescadores de homens. Ali tinha muitos barcos, estavam os pescadores, mas o texto diz que Jesus entrou no barco de Pedro. Jesus está entrando no meu barco, no teu barco agora, Senhor. Você crê nisso, irmãos? É pela fé. Jesus, o maior comunicador que já existiu, um mestre por excelência, afasta um pouquinho para ele aproveitava ali o som, o vento do mar para a praia, para levar era um serviço de alto-falante. Entrou no barco. Ele não dirigiu a um outro companheiro de Pedro, não, a um outro discípulo. Ele concentrou a sua atenção em Pedro. E disse, Pedro, afasta um pouquinho aí. E lança as redes. Ei, afasta um pouquinho aí, Pedro. Lança as redes, Pedro. Veja, num instante Pedro estava lá, guardando as redes. E no outro ele estava no barco. Mas entendam, Pedro disse, Jesus, olha aqui eu sou perito, viu? Aqui eu sou especialista, eu sou PhD. Eu conheço o mar da Galileia a palmos, cada metro desse mar eu conheço. Eu tenho, se brincar, eu tenho diploma lá no meu quarto, eu tenho formação, eu conheço esse mar. Meu irmão, nada adianta. De nada adianta. A resposta de Pedro, Pedro, Jesus, o mar não está para peixe. Não adianta não.
Jesus disse, lança a rede, Pedro. Veja, em um momento na sua racionalidade, na sua ótica, né, de um pescador experiente, ele diz, o mar não está para peixe. Mas no outro instante, veja como Pedro era inconstante. Ele obedeceu à voz de Jesus e lançou as redes. Os irmãos conhecem a história, o milagre aconteceu. Foi tanto peixe que as redes estavam já se rasgando e eles tiveram que chamar os barcos, vem cá, junta aqui, é muito peixe, é uma pesca milagrosa. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Você crê, irmão? Eu creio. Você está obedecendo a voz de Jesus? Você está obedecendo a voz de Deus? Lança a rede. Lança a rede, lança a rede, lança a rede. E você vai ver uma grande pesca acontecer para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Jesus está com você? Ele está com você, você está com Ele? Se prepara para a pesca milagrosa. Mas, Senhor, a noite foi escura, a gente não teve sucesso, esse ano foi tão ruim, foi tão difícil, o relatório foi tão pouco. Lança a rede. Está tão estreito, eu estou pensando até em desistir, em parar. Olha, eu vou deixar esse negócio de sair a campo, de evangelizar, ponto de pregação, relâmpago, cruzado, eu vou deixar. Ei, lança a rede. Deus vai fazer milagre, glória ao seu nome. Diga para o seu irmão, é só obedecer, meu irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando ele viu aquele milagre, irmãos, o texto diz que ele se prostrou ali. Senhor, não sou digno, eu sou um pecador. Aleluia, aleluia. E Jesus disse a Pedro, eu te farei um pescador de homens. Ele não foi só salvo por Jesus, ele foi escolhido para ser o pescador de homens. Glória a Deus. Pedro era assim, irmãos, contraditório. Logo após a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus, ele despediu os discípulos e disse, olha, vão para as suas casas, eu vou aqui despedir a multidão e eu vou encontrar com vocês do outro lado. E os discípulos pegaram e começaram a navegar para Cafarnaum, mas o texto diz lá, em Mateus, no capítulo 14, que sobreveio uma grande tempestade. Repita comigo, grande tempestade. E foi forte, porque o barco iria naufragar. O barco iria a pique. O barco iria afundar. Percebam que eram homens experientes, pescadores experientes. Mas como eu disse aqui, tem coisas que só Jesus faz. Ei, tem coisas que só Jesus, ele faz. Tudo foi inútil, mas a Bíblia diz que de repente na quarta vigília da noite, eles perceberam algo sobre as ondas. Lembra que falamos no início que a Galileia era uma região sincrética, cheio de crenças? E Jesus se apresentou a eles e eles confundiram e pensaram que Jesus era um fantasma. E Jesus disse para eles, tenham fé, tenham coragem, sou eu, não temais. No verso 28, olha Pedro de novo. Pedro diz assim, se é o Senhor, deixa-me eu ir até onde o Senhor está. No meio daquelas ondas, aquele vento forte, muitos ainda confundidos ali, pensando que Jesus era um fantasma. Jesus aparece e diz, olhe, não tema, sou eu. Aí Pedro diz, se és tu, Senhor, deixa-me ir até onde tu estás. Pedro aqui já se destaca dentre os seus
amigos, mostrando a sua confiança inabalável em seu Senhor. Pedro está disposto a pular do seu barco surrado. Pedro estava ali disposto a pular do seu barquinho frágil, que estava quase sendo encapelado pelo mar. Aí no verso 29, Jesus diz: vem, Pedro. Vem. Vem. Pedro não pensa duas vezes, ele pula fora do barco. Aquelas águas revoltas passam a se tornar piso. E ele começa a andar. Você imagina, já começou a analisar essa cena, irmãos? Tempestade forte, vento, uma noite escura, trevosa, água açoitando o barco, vento impetuoso, e Pedro lá. Jesus mandou ir, eu vou, e andando. Eu vou. E começou a andar. E começou a andar sobre as águas. Que cena, irmão, começou a andar. Eu imagino lá o olhar dos outros discípulos olhando o milagre. É um milagre, é um milagre, é um milagre. E Pedro andando. Vem, Pedro, e Pedro andando. Mas percebam, quando Pedro tirou os olhos de Jesus. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, olhou para a tempestade, ele começou a... Veja o quanto Pedro parece comigo e com você. A gente está assim, irmãos, andando sobre as águas, com a fé lá em cima, sem tirar os olhos de Jesus. Sim ou não? Sim, sim. Jesus está falando comigo e contigo nessa tarde. Labaixo e cantarabácia. Alabaço e canabaixo e nabacantarai. Iribi, nobaço, quando ele tirou os olhos de Jesus, começou a afundar. Ele começou a afundar. Quando ele olhou para a fúria do vento e para as ondas, teve medo. E naquele mesmo instante começou a afundar. Enquanto os seus olhos estavam em Cristo, ele avançou. Quando ele tirou os olhos de Cristo e fixou nas intempéries da vida, ele afundou. Mas o texto diz lá em Mateus capítulo 14, verso 30, quando ele começou a afundar, ele disse: salva-me, Senhor. Quantas vezes a gente não está assim, irmãos e irmãs? A gente está, né? Uma tempestade terrível. As ondas estão ali a açoitar o nosso barco da vida. A gente tira os olhos de Jesus e foca os olhos no problema e começamos a afundar. Mas clame nesta tarde e disse assim: salva-me, Jesus. Salva-me, Jesus. Salva-me, Jesus. Jesus prontamente estendeu as mãos e arrancou Pedro para fora da fúria das ondas e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Aleluia. Esse é Pedro. Esses somos nós. Mas diga: salva-me, Jesus. O que é o teu problema? A tua luta para Deus? Nada. Esse é o Pedro. Pedro vivia entre a bem-aventurança, a um elogio e uma reprovação. Jesus, ele fez uma enquete, né? Hoje é muito notório isso. Ele fez uma enquete com os seus discípulos e perguntou: o que os homens estão a dizer do Filho do Homem? E os discípulos ali, após fazer, né, a análise, abriram o relatório, o mapa e disseram: alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias, Jeremias ou alguns profetas. Percebam que já naquela época já existia uma confusão religiosa. Já existia uma cegueira espiritual.
que predominava aquela região. Não tinham um correto entendimento de quem era Jesus. E não é diferente de hoje. Os discípulos responderam: Senhor, alguns dizem que tu és o João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros alguns dos profetas. Aí Jesus, ele volta para os discípulos e agora faz a enquete para os discípulos. E diz: e o que vós acham que eu sou? Que vós dizem que eu sou? Pedro, sempre falastrão, falante, né? Pulava na frente, proativo, líder, respondeu pelo grupo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: olha, Simão, filho de Jonas, tu és feliz, olha, bem-aventurado, pois não foi a carne nem sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Eu penso, Pedro podia, rapaz, eu acertei. Ele podia já achar, porque Pedro, ele era orgulhoso, viu? Pedro, ele era prepotente. Ele se achava melhor do que os seus irmãos. E tem muita gente assim na igreja. Mas Jesus, ele trata com os Pedros, viu? Ele trata. Ele trata. Ele trata. Pedro, quem te revelou foi o Pai. E naquele momento que Pedro, ele anuncia, né, que Cristo é o Filho do Deus vivo, aí Jesus disse para ele essas coisas e diz: olha, Pedro, tu és Petros, tu és pedra pequena. E sob esta rocha, sob esta pedra, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus aproveitou esta palavra de Pedro, fez ali, né, a revelação da igreja, a quem a igreja estaria edificada sobre ele, sobre a rocha. Disse que ele era o dono da igreja, porque é minha igreja. Percebam que Jesus disse: não é a tua, Pedro, não é a sua igreja. De quem é a igreja? De Cristo Jesus. Por que você está preocupado, irmão? Por que te preocupa se a igreja é do Senhor Jesus? A minha igreja. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. Então, caminhando, irmãos, no decorrer desta caminhada, Jesus, ele abre um novo capítulo quando revela o mistério da igreja, e ele diz, deixa claro aos discípulos que a sua missão tinha que passar pela cruz. Ele iria morrer, padecer pelos nossos pecados, ressuscitar ao terceiro dia para nos dar vida eterna. Mas percebam, quando Jesus, ele revela isso, ele conta isso, que irá passar pela cruz, irá morrer por nós e ressuscitar. Aí o mesmo Pedro que acertou lá, agora começa a errar. Veja o quanto Pedro parece comigo, com você. Quando Jesus declara tudo isso, que a sua missão passava pela cruz, Pedro disse: Deus tenha compaixão de ti, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Mateus 16:22. Pedro ali tinha perdido o discernimento espiritual. E Jesus naquele mesmo momento repreende Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, tu és motivo de tropeço, pois não pensam nas coisas de Deus, mas sim nas coisas que são do homem. Percebam que Deus aqui, Jesus aqui, não repreendeu Pedro. Repreendeu quem? Satanás. Em nenhum momento aqui Jesus Cristo afirma, né, diz que Pedro é Satanás. Também não está afirmando que Pedro está possesso.
ele repreende Satanás. Ele não manda Pedro para trás de mim, Pedro, não. Ele manda Satanás para trás de mim, Satanás. Satanás sai e Pedro fica. Pedro fica. Pedro é discípulo. E Jesus vai continuar investindo em Pedro. Jesus sabe trabalhar, irmãos. Jesus, ele sabe trabalhar. Pedro, ele era vulnerável, fazia promessas que não podiam cumprir. Jesus disse, olha, eu vou contigo até a morte. E percebam que os evangelhos repetem essa fala de Pedro. Se for possível, Senhor, eu morrerei por ti. Eu darei a minha vida por ti. Se qualquer um desses aqui, discípulos, falharem, eu não vou falhar, porque eu sou o mais corajoso. Eu sou melhor do que eles. Jesus sabe tratar. E Jesus disse a Pedro, Pedro, olha, tu irás me negar. Quando Pedro, ele é convidado para Jesus ir no Getsemane, Jesus pede para eles ficarem um pouco orando. Jesus volta, Pedro estava dormindo. Quando chega Judas com os soldados do Sinédrio, pronto para atrair Jesus, o primeiro a se levantar e acordar quem é? Pedro. E o que é que Pedro faz? Puxa a espada da sua bainha e passa a espada no soldado do Sinédrio, que tinha por seu nome Malcom, e corta a orelha de Malcom. Vejam que cena. Jesus chamou para orar, nem suportou orar alguns minutos. Quando chegam os soldados, Pedro já se levanta e puxa a espada. E ainda corta a orelha do soldado. Jesus prontamente pega aquela orelha dilacerada e faz o milagre. Aqui Jesus já revela o seu amor pelos seus perseguidores, com um exemplo. Ele vai lá, no meio daquela turba de soldados prendendo Jesus, ele vai lá e opera o milagre na vida de Malcom. Mas não só isso, irmãos, o que eu enxergo nesse texto, nessa narrativa dos evangelhos que mostram Jesus ali, operando o milagre e colocando de forma perfeita de novo a orelha do soldado do Sinédrio. O que eu enxergo? Eu enxergo que também Deus estava ali, livrando Pedro da morte. Porque certamente, meus amados irmãos, se aquela orelha não fosse restituída de forma milagrosa, Pedro estaria também na cruz do Calvário sendo crucificado. Porque já existia naquela época as leis que proibiam, que faziam com que qualquer um que atingisse um soldado romano do Sinédrio teria a ser réu de morte. Então, Jesus ali intercedeu por quem? Por Pedro. E eu quero finalizar, meus amados irmãos, chamando a sua atenção para algo. As nossas armas são espirituais. Tem gente que quer usar as armas naturais, as armas do inimigo. Mas quando um cristão, um discípulo de Cristo usa as suas armas espirituais, meu irmão, aleluia. Paulo diz, tomai toda a armadura de Deus. Revestir de toda a armadura de Deus. Onde estão aqui os soldados de Jesus? Aleluia. Então, Jesus é preso. Vou encerrar agora com essa última passagem. Jesus é preso. E Pedro começa a seguir Jesus de longe. Percebam que já começa a se afastar de Jesus, Pedro, de longe. E de repente Pedro aparece ali, no meio do pátio, na casa do sacerdote, onde Jesus estava sendo julgado.
sentado no meio do pátio, de frente a uma fogueira. Só aparece 2 vezes esse termo braseiro, fogueira, no Novo Testamento. É nessa passagem aqui, e na passagem que Jesus, ele faz a fogueira e prepara o jantar para os discípulos após a sua ressurreição. Aqui, Pedro estava sentado, olha, diante de uma fogueira, no pátio da casa onde Jesus estava sendo julgado. Ele estava ali assentado, na roda dos escarnecedores. Na mesma proporção, da mesma forma que Pedro se aproximou dos escarnecedores de Jesus, ele começou a se distanciar de Deus. E aquilo que Jesus tinha falado, olha, tu vai me negar, aconteceu diante daquela fogueira. E na última negação de Pedro, meus amados irmãos, o galo canta, Jesus fita os olhos em Pedro. E Pedro lembra das palavras de Jesus. E o texto diz que ele sai ali chorando. Chorando. Com seu coração angustiado, porque lembrou do momento que Jesus tinha afirmado que ele iria negar. Mas diga assim, Jesus ele sabe tratar. Quando Jesus ressuscitou, meus amados irmãos, os irmãos conhecem a passagem, ele disse que iria adiante, ter um encontro com eles na Galileia, mas ele mandou um recado específico e disse, olha, diz a Pedro que eu vou lá tratar com ele, eu vou lá conversar com ele, eu vou lá ter uma conversa com Pedro. Meus irmãos, tem momento na minha e na sua vida que Deus tem que tratar de forma particular, diretamente com você. Você crê que Deus está tratando com você no seu íntimo? Você crê nisso? Ele sabe trabalhar. E o texto diz, meus amados irmãos, que os discípulos ouviram aquela ordem que eles teriam que voltar para a Galileia por cerca de 130 quilômetros, e eles voltaram, e o texto diz que Pedro voltou a pescar, e ainda levou os companheiros com ele. Demorou, Pedro voltou a pescar, e o texto diz que, da mesma forma que aconteceu na primeira pesca milagrosa, os discípulos não obtiveram sucesso, não tiveram êxito na pesca. E quando eles estavam voltando, o texto diz que eles viram um homem na praia e não conseguiram identificar. E o texto diz que aquele homem perguntou se eles já tinham se alimentado, pescado alguma coisa, e eles disseram que não. Mas aquele homem disse, não foi uma pergunta comum. Jesus estava na beira da praia, já ressurreto, e disse, filhos, não tens nada, coisa alguma para comer? E a resposta de todos foram um sonoro não. Então, Jesus disse, lançai a rede à direita do barco. E eles lançaram a rede, e ali aconteceu uma grande pesca milagrosa. Perceba, meus amados irmãos, eu vou encerrar agora, que Jesus prepara o mesmo cenário, aquele mesmo cenário que ele teve com Pedro quando chamou e disse, olha, eu farei de ti, Pedro, pescador de homens. Ele prepara o mesmo cenário para restaurar a vida de Pedro. Ele prepara uma fogueira na beira da praia, e o texto diz que Jesus chegou lá de manhã, e os discípulos ficaram ali, e quando chegaram à noite para jantar, estava ali o pão e o peixe e a fogueira. Repita comigo, a fogueira. A fogueira. A fogueira. E quando ele começa a partir o pão e o peixe, aí João percebe e diz, olha, é o Senhor, Pedro.
E Pedro pula dentro d'água, com medo, envergonhado. Certamente ele podia pensar, ele vai apontar para mim, vai dizer, você é um covarde, você me negou, você me abandonou. Mas Jesus, Ele restaura, Ele sabe tratar. Ele se aproxima de Pedro. Vem cá, Pedro, vem comer aqui comigo. Janta comigo, Pedro. Toma pão e toma peixe. Eu não desisti de você, Pedro. Eu não desisti de você, Pedro. Eu não desisti de você, Pedro. Labaço e carabaço amarai. Eu não desisti de você, Pedro. Eu te farei um pescador de homens. E ali Jesus tratou com Pedro em frente àquela fogueira. Percebam que a fogueira que Pedro traiu, negou, a Cristo na casa do sacerdote. Diante dessa mesma fogueira que Pedro nega, Jesus, ele restaura. Pedro, eu te escolhi. Pedro, eu te transformei. Pedro, eu te capacitei. Pedro, eu vou te revestir com o meu Espírito Santo. Tu irás anunciar a minha palavra. Tu irás pegar a minha palavra. Tu irás pescar homens para o meu reino. Pedro, tu serás homem de palavra. Pedro, tu serás o ensinador da minha igreja. Pedro, tu serás o defensor da minha fiel palavra. Jesus restaura. E restaura os Pedros que estão aqui nesta tarde. E os Pedros que estão aí em casa a nos assistir pela internet. Abra o seu coração, porque Deus quer te usar. Abra o seu coração e diga assim: Senhor, eu te amo. E eu sei que tu me amas. Ele trata, Ele capacita. Pedro se tornou o primeiro pregador da igreja, pastor de um rebanho. Foi revestido de poder no dia de Pentecostes. E Pedro nunca mais foi o mesmo, para a glória de Deus. Pedro nunca mais foi a mesma pessoa quando teve um encontro com Jesus. Onde estão aqui as pessoas que tiveram encontro com Jesus? Estão sendo transformadas, capacitadas, revestidas pelo poder de Deus. Jesus está a restaurar aqui vidas desta tarde. Aleluia! A tratar feridas. Alabaixo e cantarabaixo, manai. Ele está a tratar, Ele está a te moldar, Ele está a tirar aquilo que não se agrada, Ele está a tratar comigo e contigo. Esse é o teu Deus e o meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Pedro nunca mais foi o mesmo. Saia daqui impactado pela palavra, cheio do Espírito. E continue sendo um pescador de homens para o reino de Deus, que Ele quer te usar. O Senhor se importa com você. O Senhor se importa com você. E Ele está te restaurando nesta tarde para a sua glória e para o seu louvor. Bendito seja o nome santo de Jesus. Aleluia. Ele se importa com... Acho que a banda pode me ajudar, né? Ele se importa com você. A igreja.
tão grande assim. Todos juntos. Todos juntos. Muito bem. Desde seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.